No ar para mais uma aula gravada para vocês e, obviamente, não poderia deixar de iniciarmos falando de atividade física, porque é a parte que me compete, é a parte aonde eu, como única disciplina, posso proporcionar para vocês essa questão da saúde física e mental. E por que saúde física e mental? Pelo simples fato de que qualquer movimento que a gente faça, qualquer coisa que a gente faça no nosso corpo, a gente vai estar usando nosso cérebro. Então, se eu faço meu dedinho mexer, meu cérebro que está mandando. Então, qualquer situação que eu planejo e eu possa executar de movimento, eu estou trabalhando meu cérebro. Por isso que acaba sendo um exercício, uma plataforma, vamos dizer assim, completa de trabalho quando eu falo de atividade física. Então, voltamos à questão do estático e dinâmico, a questão do parado e a questão da movimentação. Trouxe aqui exercícios para vocês que vocês já conhecem, que eu já planejei outras vezes, agora de uma outra forma, tá? Justamente para que a gente possa dar sequência a todo esse planejamento físico, a toda essa questão de evolução da formatação do corpo de vocês, que estão abandonando a forma infantil para adquirir a estrutura de um corpo adulto. Essa fase é onde vocês estão iniciando, que é a adolescência. E nada mais do que exercício físico e alimentação para que vocês atinjam o melhor que vocês realmente possam atingir. Certo? Então, iniciando tudo que for isométrico, ou seja, dessa parte só a cadeirinha e o avião, vocês vão fazer 30 segundos, e o resto que é dinâmico são 10 repetições de cada lado ou de cada perna, tá bom? Iniciando ali por onde temos a estrela, tá? Então vamos começar com 30 segundos de cadeirinha para fazer uma boa ativação das suas coxas. Depois da cadeirinha, vocês vão fazer um agachamento rotacional, onde, professor, eu não tenho bola, não tem problema, pega uma almofada de casa, pega seu travesseiro, algo só para você direcionar e ter o quê? A transversalidade do seu tronco, né? Você trabalhar o tronco de forma transversal, de forma diagonal, que é o que importa, certo? Então pega um travesseiro, pega uma almofada e pode utilizar aí no lugar da bola. Faça o agachamento cruzando o corpo 10 vezes para a direita, depois 10 vezes para a esquerda. Acabando, vai na questão do aviãozinho, segura lá 30 segundos cada perna, para depois entrar nos famosos butt kicks, que nada mais é do que bater o calcanhar no bumbum, certo? Contando 10 repetições em cada perna de forma alternada. E terminando, voltamos para o agachamento com rotação. Olha que legal. Então vocês vão fazer o exercício 2 vezes na mesma série para dar um belo que nós chamamos de pump na atividade. Terminando, vai para o afundo com rotação na perna que está à frente. Terminou, descansou 5 minutos e aí aqui eu começo a lançar um desafio, que é o desafio de faça esse circuito no mínimo 2 vezes. No mínimo 2 vezes. Para eu saber que você está indo muito, muito bem com essa questão da relação de atividade física. Tá bom? Então agora, uma vez já explicado, se tiver dúvida, volte o vídeo, escute de novo e veja novamente. Aproveite e que você está em casa, faça com seu pai, faça com a sua mãe, faça com a sua tia, faça com o seu cachorro, faça com o seu gato, faça com o seu papagaio, com todo mundo, que isso vai fazer bem de uma forma bem geral para todo mundo. Certo? Entramos na questão do LIP, na página 8, onde ele vai abordar a questão dos jogos e o lazer. Então, nós já vimos o que é lazer ativo e lazer passivo, o que é qualidade de vida e saúde, já consegui amarrar tudo isso para vocês e explicar de uma forma muito clara o que é isso para vocês. E agora vamos começar a entrar no viés do jogo, certo? Os jogos são práticas que são muito presentes no momento de lazer das pessoas, podendo chamar de jogo as atividades lúdicas que são realizadas em grupo e que podem ser alteradas a qualquer tempo. Por exemplo, um esporte tem regras fixas e um objetivo que é a vitória. Os jogos, por outro lado,
podem ter suas regras mudadas ou adaptadas a determinadas realidades e nem sempre há um vencedor e um perdedor, porque o objetivo pode ser participar e se divertir. O que ele quer dizer isso? Diferente de um jogo de alto desempenho, né, onde as regras são fixas, né, de um esporte propriamente dito. Então tem lá o esporte, o futebol, ele tem suas regras e você não pode adaptar as regras do futebol. Você tem que jogar o futebol. Quando você vai jogar lá, você tem aquelas regras que você não pode adaptar nem infringir. Quando você passa a ter jogo com regras para se divertir, então aquele mesmo futebol que era um esporte, você pode fazer um gol caixote, você pode fazer uma queimada, você pode fazer um 2 contra 2, você pode fazer um bobinho, você pode fazer um 3 dentro, 3 fora, enfim, aí você pode, ou seja, você adaptou regras para aquele jogo tenha o cunho de diversão, tá bom? Então essa que é a principal diferença na questão quando ele fala jogos e lazer. Os jogos podem, aliás, os jogos fazem parte da nossa cultura há muitos séculos e podem ser classificados das seguintes formas. Então está aí como ele pode ser classificados. Podem ser tradicionais, pode ser de mesa, pode ser tabuleiro ou pode ser eletrônico, que é o que vocês tanto fazem, é o que vocês tanto jogam hoje em dia, né? Então vamos lá, desmistificando essa questão. Os tradicionais a gente já vai entrar neles no próximo slide. O de mesa geralmente tem a ver com cartas, dominó, né, como exemplo. O de tabuleiro, dama, xadrez, resta um e outros. E eletrônicos, obviamente, se vocês estão careca de saber de tanto que joga, seja videogame, seja no computador, seja no tablet, seja no celular, etc., são os jogos eletrônicos. Entrando já no viés de jogos e brincadeiras tradicionais, que é virando a página, na página 9, né? No universo dos jogos e brincadeiras, existem o que podemos chamar de tradicionais. São aqueles transmitidos de geração em geração, dentro da família, nas brincadeiras com crianças mais velhas, etc. Geralmente ensinados e aprendidos em espaços informais, na rua, em clubes, em parques. Como exemplos dessas práticas tradicionais, podemos citar as brincadeiras como pular corda, mãe pega e amarelinha. Ixi, aí tem um monte, né? Esconde-esconde, mãe da rua. Nossa, tem um monte que hoje, infelizmente, a gente já não tem tanto isso nas ruas, né? Porque as ruas andam muito perigosas e os pais de vocês estão certos terem o zelo por vocês de não deixarem ir na rua porque não há um mínimo de segurança. Essas práticas populares são geralmente caracterizadas por um conjunto de regras flexíveis, ou seja, as regras mudam de acordo com as diferentes épocas e partes do mundo onde o jogo ou brincadeira é praticado. São recriados pelos grupos que as realizam. E eu trouxe o exemplo, e aqui o próprio Lippe traz o exemplo da queimada, que muitas vezes alguns chamam de queimada, outros chamam de caçador. Outros chamam de dodgeball, outros chamam de mata-mata, cemitério, carimba, enfim. Então, assim, depende da região, depende do contexto, as regras podem ser mudadas. Né? Então eu já peguei gente que joga queimada de um jeito, eu já peguei gente que joga queimada do outro, isso é normal, então depende da região. Por quê? Porque são brincadeiras tradicionais que, por mais que são diferentes ou mudam uma coisinha ou outra nas diferentes regiões, mas o intuito sempre foi sociabilizar, se divertir, fazer com que as crianças brinquem, se divirtam, aprendam com aquele esporte, passem o tempo fazendo aquele esporte. Esse que é o grande intuito de jogos e brincadeiras tradicionais. Hoje em dia eu vejo muito? Não. Sou muito sincero, não vejo muito. Aonde que eu vejo muitas brincadeiras tradicionais? Quando vai nos resorts, quando vai nos hotéis, que tem a galera lá da turminha ali dos monitores infantis, e eles ficam lá projetando dias as brincadeiras justamente para poder divertir as crianças e poder dar um sossego para os pais, essa é a grande verdade. Mas muito mais que o sossego para os pais, divertir as crianças. E eles vão utilizar o quê? Os jogos e as brincadeiras tradicionais, que eu
seu pai e sua mãe fizemos na nossa época de rua, na nossa época de parque, na nossa época de clube, que hoje, infelizmente, não é algo que esteja muito disseminado na faixa etária de vocês. Hoje, a faixa etária de vocês tem uma predileção, tem uma preferência pelos jogos eletrônicos. Certo? Então, aqui já justificado, eu vou dar sequência na questão dos jogos tradicionais, falar do Pipa, falar um pouquinho da história do Pipa e um pouquinho isso mais para frente na próxima semana, tá? Por enquanto, eu encerro aqui para não ficar algo monótono e maçante para vocês. Desejo para vocês uma boa semana, que vocês fiquem com Deus e até mais.